nas bênçãos da oportunidade de nos encontrarmos, como toda quarta-feira, para o estudo, sob as bênçãos de Deus, onde oferecemos tudo o que já temos de desejos de bem para que os amigos espirituais usem conforme necessidades no mundo. E assim, o tema que nosso estudo hoje é a empatia. E é um termo que, pelo seu uso mais conhecido de um tempo para cá, nós começamos a achar que é um tempo novo, é um termo novo. E, na realidade, Auguste Comte, o famoso filósofo francês, tido como um dos criadores do positivismo, que exatamente advogava toda uma revolução social, ele já usou esse termo, já começou a usar esse termo, refletindo, inclusive, que a empatia é uma disposição instintiva do ser que o incita a ir de encontro às necessidades humanas, ao outro, por assim dizer, tentando, de alguma forma, estender-lhe a mão. Então, veja, não é um termo novo. E aí nós vamos trazendo para as nossas realidades, percebendo que ele é a faculdade, veja bem, então nós precisamos nos situar bem, é a faculdade de compreender emocionalmente, vamos supor, um objeto, uma pintura, um quadro. Eu vejo um quadro e eu sinto uma emoção, eu imagino o que aquele quadro está transmitindo. Ou então, a capacidade de, frente a uma pessoa, por assim dizer, buscar entender as suas atitudes, ou como eu agiria, ou pensaria, ou seria, se estivesse vivendo aquela situação. Então, é compreensão, no sentido de entender que o outro tem razões que lhe são muito importantes, que lhe são pessoais e que o levam a agir de determinada forma. Compreensão essa que não dá ao empático o direito de agir da mesma forma. Tenhamos bem clara essa diferença. Eu compreendo, mas não quer dizer que eu vá agir da mesma forma. Então, em resumo, seria, entre aspas, enxergar o que se passa com as emoções, com o sentimento do outro. Veja, historicamente, também Aristóteles já usava esse termo, empatia. E ele dizia que é, entre aspas, porque é a colocação dele, a animação do inanimado. Vejam que interessante. Ou seja, como ele dividiu os seres em animados, aqueles que têm almas, emoções, pensamentos, sentimentos, por assim dizer, e inanimados, que não têm essas faculdades, né? Mas que exteriorizam em irradiações, por assim dizer, os seus estados de momento, né? E que podem ser percebidos por aqueles que têm alma. Na atualidade, e aí é muito interessante, vejam bem, um psicólogo alemão, Theodor Lipps, ele morreu até em 1914. E ele, veja bem, usa o termo empatia, interessantíssimo, para indicar a relação que o artista estabelece com o seu personagem.
pelo personagem que ele representa e que também contagia o espectador. Vejam que interessante. O artista conserva a sua personalidade, a sua forma de ser, mas ele interpreta o sentir, o pensar, a forma de agir de um personagem. E, ao interpretar, ele contagia o espectador. O termo que nós achamos que é, de certa forma, moderno, é tão antigo quanto o mundo. Então, o que acontece? Na forma empática, você consegue perceber a energia que está circulando e passa a compartilhar dela o que vem sendo vivenciado no texto, no drama, na peça. Então, você se torna conectado com as emoções, com os sentimentos que estão sendo exteriorizados, e que representam um personagem bom, ruim, péssimo, mal, sei lá. Então, ela se desenvolve exatamente a partir do momento em que há interesse, né? No sentido de se estar disposto a perceber a essência das aflições, das alegrias do outro, por assim dizer. Então, quando se trata de pessoas, pressupõe-se deixar de lado preconceitos, julgamentos, comparações. Isso é terrível. Procurando estabelecer um elo de confiança, sendo natural, sincero, gentil, não interferente, dono da verdade, ou querendo estipular o certo e o errado. Então, nesse sentido, ele entende os anseios, os sentimentos, os problemas, as perspectivas, os valores, as crenças, as prevenções do outro, como, por exemplo, no caso do racismo, que ele tenta entender a posição normal de alguém ao sentir, ao sofrer frente a um determinado episódio ou a uma ostensividade em relação a ele. Então, de modo geral, no ser empático, ela se desenvolve sob a ação de alguns componentes, como, por exemplo, o afetivo, que busca compreender o emocional do outro, o cognitivo, que é o conhecimento, que dá lucidez para ele deliberar sobre o estado mental do outro, e o emocional, que vai organizar os seus procedimentos, por assim dizer, de sensibilização. Resumindo, a empatia é uma espécie de inteligência emocional, que leva a compreender o momento das emoções, dos sentimentos da outra pessoa, e até experimentar reações que você teria caso estivesse naquela experiência. Então, esse conhecer ressalta que cada um, ciente das pessoais limitações, não pode ou não deve confundir como sendo o outro. Isso precisa um cuidado muito grande. Não quer dizer que, por eu identificar, eu me torne o outro. Então, é um exercício de ação mútua, na qual eu percebo a situação que está interferindo, que está envolvido ou envolvendo o outro, certo? Mas isso não quer dizer que eu me situe ao vivenciá-las. Então, como será essa ação? Eu tenho que me isentar de julgamentos. Reconhecer a emoção do outro sem perder a razão,
de que a dor, a mágoa, a tristeza, o desconforto não são meus, são do outro. E nesse sentido, então, existe por assim dizer, um grau, uma gradação, um estágio variável, que é muito mais fácil eu estabelecer uma empatia com alguém que é afável, que é educado, que é mais tranquilo, do que alguém que tenha um trato rude, ostensivo, grosseiro. Isso é natural. Então, outro detalhe, a relação entre conhecidos e desconhecidos também pode facilitar, é outro fator importante, né, para nesse relacionamento com grupos, com crenças, com etnias, com, sei lá. Então, decorre entender que a grande necessidade e atenção em aplicações práticas, nas relações familiares, sociais, institucionais, como, por exemplo, os grandes exemplos do CVV, do AAA, dos narcóticos anônimos e outras, elas exatamente se situam e se baseiam nesse processo da escuta ativa, da escuta empática. Então, ter consciente de que desenvolvê-la em mim é estar disposto a ouvir, a escutar, a perceber o que aflige o outro, deixando de lado os meus julgamentos, os meus certos e errados, os meus preconceitos, as minhas comparações com semelhantes pessoas ou outros casos já vividos, estabelecer pela sinceridade e gentileza laços de confiança dispostos a enxergar o outro e o mundo diferente dos olhos pessoais ou do entender pessoal. Então, esses cuidados todos implicam em envolver sem interromper, prestar atenção na linguagem corporal, nos gestos, no direcionar dos olhos, em outras exteriorizações não verbais, que falam muito do momento que a pessoa está detida ou que está vivendo, por assim dizer, né? E que levem perguntas abertas, perguntas que não sejam respondidas por um simples sim ou não, mas perguntas abertas, que levem o outro a devagar, a falar de seus sonhos, de suas frustrações, de seus anseios. Isso é tão importante que muitas vezes a própria pessoa descobre em si mesma constatações surpreendentes que o permitem descobrir o que o incomoda, o que motiva seus desequilíbrios e sua desarmonia. Aí pergunta-se, como que eu posso conhecer alguém empático? Principalmente quando esse indivíduo se concentra mais em ouvir do que falar. Tal, entre aspas, virtude, digamos assim, não acontece de súbito. Ela vai se somando no dia a dia dos treinos, onde ela estabelece, sim, uma força de mudança vital, fazendo nascer uma pessoa mais feliz, sem melindres, mais agradável, uma vez que ela renova a sua convivência pessoal, beneficiando não só a si, mas como as inúmeras pessoas com as quais ela se relaciona. Há pessoas que não têm empatia, claro, são os sociopatas, que se apresentam exatamente com transtornos da personalidade e que levam a que não entendam os sentimentos dos outros. Ele, por exemplo, é incapaz de ter paciência, digamos, com o caixa do supermercado,
que é mais lento por estar em treinamento, por estar iniciando a sua função. Situações simples o desequilibram como reflexo de uma personalidade fechada e incapaz de incluir o outro. Ele estabeleceu barreiras que o impede de sentir as posições contrárias, né? E isso pode levar a posições agressivas e até criminosas. O outro é inadmissível para ele na exteriorização de suas emoções. Então, ele é uma pessoa fechada no próprio mundo, ele não liga para os problemas ou dores dos outros e do próprio mundo, ele é egocêntrico, tudo gira em torno dele, ele é narcisista, ele é superior a tudo e a todos, ele é duro, ele não se importa se as suas palavras magoam, ferem, destroem o outro. É impaciente em relação a tudo, as pessoas de suas relações são marcadas. Essa daqui eu tenho algum contato com essa eu não quero nem nunca mais ver na minha vida. E as suas relações são sempre superficiais. Não quer dizer que o que ele está se relacionando hoje vai ser o seu relacionamento de amanhã. Ele está sempre em primeiro plano, não abrindo espaço para ninguém. É violento, é agressivo, embora se apresente com uma aparência calma. Ele não, no seu mundo, não há espaço para saídas e nem para entradas. Então, nessa psique, é muito difícil o relacionamento com ele. Então, a escuta atenta, cuidado com o tom de voz, respeito total ao seu modo de pensar, na sua convivência. Cautela e equilíbrio, porque qualquer situação que ele entenda como interferência, ele reage terrivelmente. E que poder, então, teria diante dessa situação a presença de alguém empático? Seria a consideração recebida que poderá levá-lo a pensar diferente e até mesmo estabelecer pequenas mudanças. Embora o estudo se deteve no pessoal, imagine-se o que aconteceria, como Comte propôs lá no início uma revolução social, onde ou no qual todos tivessem sentimentos simpáticos, imposições positivas no lar, na sociedade, no mundo em geral. Haveria, então, o altruísmo, isto é, o amor desinteressado, onde todos se sentiriam motivados pela dor do outro. Não estaria aí a chave para uma boa convivência humana? Conclui-se que desenvolver a empatia é uma das formas mais altas do relacionamento. Por quê? Sentir-se ouvido, compreendido, não julgado, é uma necessidade humana. E fechando o tema, nós salientamos a necessidade da moderação, do equilíbrio ante os momentos do outro. Condenações, repreensões, comumente geram revoltas, aprofundam afastamentos, abatimentos, não realizando nada de construtivo. Então, o tempo concedido a um espírito, numa encarnação, por mais longo que seja, é sempre curto frente ao que cabe a cada um realizar. Daí a importância das reflexões, no sentido de que não se gaste força sem utilidade, querendo mudar o outro. Percebida a situação, nutrida a mente em ideais maiores, não exigir que os semelhantes pensem como cada qual pensa.
cultivar conversas criteriosas, se dessas conversas pudesse chegar a um ponto comum que planifique a todos, maravilha! É a bênção do diálogo exteriorizado na fraternidade, exteriorizando sentimentos dignos, altruístas, exatamente, e sintetizando. Não esquecer que cada consciência é um domínio à parte. Se muitos não conseguem perceber o mérito, a bênção que o outro representa na vida de cada um de nós, aquele que é fraterno ao próximo não foge jamais a nenhuma ação nobilitante, age com empatia, sem impor ou sem se imiscuir nas decisões alheias. Lembrar que o próprio Criador nos deixa livres. E Emmanuel, em Fonte Viva, fecha esse tema dizendo que, à vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio que carecemos, acatando a todos. Em suma, respeito para com os outros e obrigação só para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe.